Olá, olá, seja bem-vindo ao estudo do livro de Mateus. Convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia. Nós estamos no capítulo 13, estamos falando das parábolas, né? As parábolas que foram um instrumento que Jesus utilizou para ministrar aquelas pessoas que passavam por ele. Eu expliquei no vídeo passado por que Jesus se utilizou das parábolas, né? As parábolas, elas permitem, diferentemente de uma lei, diferentemente dos 10 mandamentos, por exemplo, que é o que os judeus tinham à época, ela permite o indivíduo refletir, né? Trazer uma reflexão a partir do seu próprio coração, né? Diferentemente da lei, que a lei é não faça, não toque, não vá, não coma. A parábola não, a parábola qualquer público, em qualquer lugar, ouvindo essa palavra, de acordo com aquilo que há no seu coração, ele vai discernir, de acordo com a profundidade que habita em si mesmo, né? E aí Jesus utiliza, até porque existem alguns estudiosos, né, que dizem que essas parábolas, quando elas são traduzidas do aramaico, né, que era a língua original de Jesus, elas meio que refletem como se fosse um cordel, né, um poema, existe uma beleza poética em cada uma dessas parábolas. O que nos leva a pensar também que pela facilidade em que esse conhecimento se propagava, era muito mais fácil essas pessoas apreenderem através, né, desse cordel, vamos dizer assim, né, a grosso modo. A gente tem que lembrar que naquela época não existiam as escrituras tais quais nós concebemos hoje, menos ainda as pessoas tinham condições de ler, né? Poucos sabiam ler naquela época. Então, essas parábolas, esses ensinamentos de Jesus, né? Que cada parábola, no fundo, o objetivo dela é justamente trazer princípios, ensinamentos de Jesus. Esses ensinamentos são a luz daquilo que cada indivíduo já possui no seu próprio coração. Eu gosto sempre de repetir, nós não vamos ser julgados por aquilo que nós sabemos. Nós vamos ser julgados estritamente por aquilo que honestamente nós já concebemos no nosso coração. Por isso que todo indivíduo, todo homem, toda mulher é um ser flagrante diante de Deus. Nós somos flagrantes, não há nada em nós que seja oculto a Deus. Pode até ser oculto para você mesma, né? Tá aí no seu inconsciente. E isso não significa necessariamente que você vai ser julgado por isso. Mas até isso, eu creio, no fundo, né, que até isso Deus trabalha em nós também. Bom, mas aí no último vídeo, nós tratamos aqui do versículo, falamos, né, desse semeador, que a parábola, ela traz esse conteúdo, um conteúdo da rotina, do cotidiano daquelas pessoas, né? Então, a parábola do semeador é um semeador que tem uma semente e saiu a semear. E Jesus começa, então, a contar isso para aquelas pessoas, né? E falei para você que, juntamente com essa passagem que vai do versículo 4 até o versículo 8, o próprio Jesus interpreta isso mais tarde para os fariseus a partir do versículo 19. Então, nós lemos o 4 e o 19, que é a explicação do 4 diante de Jesus, né? E Jesus vai dizer lá no 19, olha, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, veio o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, que é a explicação do versículo 4, que é essa palavra que é semeada num terreno, né, num coração inflexível, duro, e que não tem o evangelho como prioridade de vida, e pronto, né? Lá no 5, ele vai dizer, esse semeador saiu e foi semeando em diversos terrenos. E cada terreno que esse semeador vai encontrando é uma espécie de coração, né? Coração, que esse agora no 5 é o pedregoso, né? Ele vai falar, outra parte dessas sementes caiu em um terreno pedregoso, né? Onde não havia terra bastante. Logo, essa semente nasceu porque a terra não era funda. 6, mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz, né? Como se ela tivesse morrido. Lá no 20, Jesus vai explicar, porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve essa palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração.
Chega a angústia, a perseguição por causa da palavra e logo ele se escandaliza, né? Que terreno pedregoso, que coração é esse? Esse aqui são aquelas pessoas que ouvem a palavra, se sensibilizam, falam, meu Deus, eu tô saindo daqui hoje, né? Mas ali passa uma semana, ela já não consegue mais interagir com essa verdade. É aquela pessoa que foi impactada meramente no nível emocional. E ela não se aprofunda naqueles ensinamentos. É aqueles que vão, ouvem a palavra de vez em quando, até gosta, fala, quando eu venho dá uma cosquinha boa aqui dentro, ó, eu fico alegre, vou, e os próximos 4 anos para mim, eu já me alimento dessa palavra, né? Mas essa palavra, ela precisa ser abastecida. Um terreno que tem pedra, ele não tem umidade, ele não tem terra úmida, nutriente, né? Para essa raiz se afofar, para essa raiz penetrar nessa terra e afundar. Esse coração, né, ainda está muito endurecido, não consegue absorver com profundidade. E aí, essa empatia com a palavra, né, ela fica apenas no campo das emoções, algo muito superficial, não consegue alcançar o íntimo do coração humano. E eu me recordo, assim, encontrei muitas pessoas já assim, se simpatizam, gostam, às vezes está passando por um momento de luta grande na vida, se aproximam do evangelho, né, vão para a igreja, tal, participa dos cultos, das atividades, quais forem, né, fica ali um tempo, mas saindo da tempestade, ela sai junto, ela não se aproxima mais do evangelho. Né? E aí ela às vezes nem lembra mais de como é gostoso o evangelho à alma, porque o evangelho não foi alimentado, o evangelho foi um escape para um momento e não mais que um momento, mas ele não chegou a descer na razão, não chegou a influenciar o caráter, né? As profundidades dessa pessoa. E aí Jesus continua no versículo 7 dizendo, outra parte caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram, lá no versículo 7. No 21, no 22, né, Jesus explica o que está no 7. Ele vai falar, o que foi semeado entre os espinhos, ele ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra. E ela fica infrutífera, ou seja, aquela pessoa que ouve, acha legal, mas o evangelho briga com ela internamente, briga com os valores. O evangelho não tem espaço porque briga com os remorsos, com os ódios interiores, né? Com as faltas de perdões, com o desejo pelo status, pelo dinheiro, né? E pelo poder. E eu gosto sempre de enfatizar isso porque o próprio Jesus trouxe, né? Não tem como a gente servir a 2 senhores. E nesse caso do espinho, que é algo que nasce muito internamente do coração humano, não tem como uma coisa ocupar um espaço já ocupado. Se existe um espaço no coração, para entrar o evangelho, tem que sair outra coisa. Se para entrar na minha mente, ter uma compreensão profunda, eu tenho que ter arrependimento de quem eu fui ontem, do que eu fiz ontem, do que eu me dediquei, como eu gastei o meu dinheiro, como eu cuido dos meus filhos, como eu vejo o meu relacionamento íntimo e pessoal, como eu trato a minha família, como eu gasto o meu tempo, sabe? E aí, quando eu não tenho isso como parâmetro de condução humana, quando eu não tenho isso como objetivo, né? O evangelho fica ali, brigando com esse indivíduo o tempo todo, né? E aí você vê hoje, a nossa geração, essa igreja, a igreja como um todo, quando eu falo igreja aqui, eu falo a igreja cristã como um todo, buscando, né, se alimentar de tantos espinhos, a ponto da gente se perguntar mesmo, o evangelho aqui ficou aonde nesse espaço aqui que eu não estou entendendo? Onde é que está o evangelho? Né? Onde que está o evangelho na condução desses líderes religiosos
que são aproveitadores, que são manipuladores, de uma igreja que se envolve com política, né? De uma igreja que tem partido, que tem não só partido, né? Mas ela tem candidatos. Que igreja não vota, o que vota são seus membros, é diferente, né? E aí a gente vê uma igreja que é adoecedora, né? Eu tenho uma amiga muito querida que ela fez um vídeo esses dias falando justamente sobre isso, né? Esse poder manipulador das igrejas evangélicas hoje, como elas manipulam e adoecem os seus membros. Né? Como essa coisa de você ter um evangelho não profundo, né? Que cria uma esquizofrenia, que eu coloco esquizofrenia entre aspas, né? Para não é questão de doença, mas eu digo assim, de ambiguidade, né? Nesse sentido que eu estou colocando, né? Acaba criando uma esquizofrenia, algo crônico nesses comportamentos. Porque se diz de Deus, se diz, mas o comportamento não é. Né? Em vez de ser lugares que são lugares saudáveis, lugares de saúde, que inclusive existem muitos lugares saudáveis e de saúde, e a gente precisa aprender a discerni-los para estar neles, mas no contraditório existem muitos lugares que são adoecedores, e pessoas que permanecem nesses contextos também vão adoecer psiquicamente, né? Não raras vezes eu encontro pessoas que são adoecidas e adoeceram dentro desses contextos religiosos, né? A gente aqui não está falando, e eu gosto sempre de enfatizar, né? Não é trazendo culpa a ninguém. A culpa é sua, aqui não, a gente não está tratando de quem é a culpa, né? Conquanto, nesse caso, a culpa é dos líderes, mas a minha observação aqui é para você que ouve e que está nesses ambientes. Você é responsável com a sua vida. Você é responsável com esse evangelho que você ouve. E que para ele descer da emoção para, né, a mente, e você ter uma mente de Cristo, você precisa dar esses espaços. E quem tem um coração cheio de espinhos, né, não tem como se aprofundar, né? Ele fica... O evangelho entra e fica se deparando o tempo todo com essas questões internas que não são tratadas. Aí Jesus vai dizer, olha, nesse caso aí também, os espinhos crescem e vão sufocando. É um evangelho que não dá fruto, é um evangelho meramente virtual, é um evangelho meramente que gera práticas ritualísticas, mas não gera um coração de carne, não gera um quebrantamento, né? O problema aqui não é a semente. A semente é a palavra. O problema que a gente destaca aqui, nesse texto que Jesus traz, é o coração. É o terreno. E esse terreno sou eu e esse terreno é você. Né? É o terreno, é o que a gente carrega enquanto humildade e umidade dentro do nosso coração. Porque se for um coração de pedra, pedregoso continuará. Mas se nós nos dispormos a cortar, né, como Jesus vai dizer, na nossa própria carne, arrancar, né, esse pecado, arrancar esse mal, entregá-lo diante de Deus e falar, eu sou assim, mas eu quero me transformar, é o que Jesus vai dizer no versículo seguinte, né? Que a gente vai dizer que no outro tipo de coração, os frutos acontecem, né? Eu vou parando por aqui, né? Mas prometo voltar com o outro terreno desse semeador, e fica essa palavra de reflexão para nós, né? Há espinhos dentro de nós que não permitem, que esse evangelho dê fruto. A sua missão aqui com esse vídeo é detectar, né? A reflexão, ela não é só contemplativa e nem pode ser. A reflexão, ela passa por detecção. Você olhar para o seu próprio coração e reconhecer os espinhos que te habitam. Excelente reflexão. Se você gostou, compartilha, curta e multiplica essa palavra aí mundo afora. Te aguardo. Até a próxima.